Irmãos, hoje eu quero falar de uma coisa aqui, de um princípio, de algo que é muito importante para as nossas vidas, mas eu não sou muito fã, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque há uma interpretação muitas vezes errada, né, sobre o que nós vamos falar, e muitas vezes as pessoas não acham que é forçação de barra, esses negócios, mas eu estou seguindo uma direção do Espírito Santo. E quando é o Espírito Santo que manda, você tem que obedecer, amém? E quando o Espírito Santo manda, é porque ele quer fazer algo, ele quer produzir algo através da palavra. Então, eu aconselho você a prestar muita atenção no que eu vou falar aqui nessa noite, sobre um princípio aqui poderoso para a sua vida, e eu creio que muitos estão buscando isso. Essa semana nós fizemos um jejum aqui, alguns irmãos, eu e alguns irmãos, nós fizemos um jejum de 7 dias e nós oramos em favor disso. E hoje eu confesso para você que eu ia ministrar uma outra palavra, e eu estava de manhã orando, meditando, e o Senhor falou, não, eu quero que você ministre isso. Foi algo que eu aprendi também nesses dias, algo assim, que o Senhor abriu os meus olhos e trouxe assim uma revelação poderosa sobre o assunto que nós vamos falar aqui agora. Então eu queria que você abrisse o seu coração para que Deus vai falar com você e para que você entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Desde o começo do ano, o Senhor tem falado conosco que nos quer levar essa igreja e está levando essa igreja para um novo nível. Quantos creem nisso? E o Senhor tem falado que quer levar você também para um novo nível nas suas finanças. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre finanças, mas pode ficar tranquilo. Eu não quero que você, no final do culto, venha aqui, venha dar dinheiro e faça uma oferta, um sacrifício. Não, não é nada disso. Eu quero ensinar para você nessa noite princípios que, se você aplicar na sua vida, você vai subir de nível financeiro. Amém? Então isso aqui não é para tirar oferta de você. Isso aqui é para mostrar o que a palavra de Deus diz e o que aonde Deus quer te levar e que nível você pode chegar. Então abre lá sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, versículo 8. A palavra que eu vou ministrar hoje fala sobre 3 níveis de bênçãos financeiras dentro da aliança com Deus. 3 níveis de bênçãos financeiras da aliança com Deus. Mas eu vou falar sobre 4 níveis. Existem 4 níveis que você pode caminhar, um desses 4, mas somente 3 níveis você obtém a bênção de Deus. Então pode ser que você esteja aí dando dízimo, dando oferta na igreja e não está vendo sua vida financeira avançar. Mas eu vou te explicar o porquê. Porque pode ser que você esteja fora, dentro de um desses níveis, mas fora do nível da bênção. Tem um desses níveis que não é a bênção, que não faz parte daqueles que Deus abençoa. Então olha o que diz aí Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Estabelecerei a paz nesse lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha só, aqui é uma profecia do profeta Ageu. E o profeta Ageu ele está profetizando para o povo de Israel. Então essa profecia ela foi profetizada lá no Antigo Testamento, falando de Israel, falando que a glória do Senhor do segundo templo seria maior do que a do primeiro, e nós cremos também que essa profecia é para os dias de hoje. Nós cremos que essa profecia é que a glória do Novo Testamento é maior do que a glória que Deus derramou no Antigo Testamento. Mas uma coisa importante que Deus está falando aqui em Ageu é que a prata e o ouro pertencem a Deus. E eu descobri uma coisa interessante nesses dias, que prata e ouro não são elementos aqui da terra. Você sabia disso? A prata e o ouro não são elementos aqui da terra. A terra, ela não produz nem prata e nem ouro. Sabia disso? Olha que coisa poderosa, né?
Por isso que a Bíblia está falando aqui que a prata e o ouro pertencem a Deus, porque a terra não produz ouro e prata. A terra ela produz vários minerais, vários minérios, mas ouro e prata não são produzidos aqui na terra. Se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir isso, que o ouro e a prata que existe na terra, eles estão aqui na terra porque eles vieram de outro lugar. Olha só que coisa poderosa. Por isso que a Bíblia está falando que de Deus a prata e o ouro pertencem a Deus. Segundo os estudiosos, eles dizem que o ouro e a prata vieram das estrelas, vieram do universo, caiu de algum lugar, de algum planeta, era partes de cometas, de asteroides que caíram aqui na Terra e se misturaram aqui em todos os lugares. Mas se você for olhar na Bíblia, você vai ver lá que a Nova Jerusalém, que a cidade santa, o céu, a Bíblia fala que as ruas são de ouro e os muros de jaspe, de cristal, de coisa. Então, eu acredito que venha lá do céu para a terra. Mas o importante é você entender isso, que o ouro e a prata, eles pertencem ao Senhor, não pertencem ao homem, não pertencem à terra. Por quê? Olha o que diz lá no Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16, olha o que a Bíblia diz aí. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Então, olha só, Deus deu a terra para os homens. Lá em Gênesis 1, 26, fala que Deus entregou a terra para os homens cultivar, para o homem cuidar dela, para o homem dominar sobre todas as coisas aqui na terra, e Deus deu a terra para que o homem pudesse cuidar dela. Então, olha só, isso é importante. Então, é Gênesis 1, 26, não 12, 26. Então, olha só, não precisa abrir não. Então, olha só, existe o sistema do mundo para a sua vida financeira, existe o sistema do mundo de você administrar suas coisas, mas também existe o sistema de Deus. Existe o sistema financeiro do reino de Deus. E no sistema financeiro do reino de Deus, a prata e o ouro pertencem a Deus. Olha para o seu irmão falar para ele, a prata e o ouro pertencem a Deus. Elas não são aqui da terra. Embora o mundo hoje, olha só, o dinheiro que você administra, o dinheiro que chega na sua mão, ele é resquício de prata e ouro. Então, o valor do dinheiro que você tem na mão, ele deriva da prata e deriva do ouro. Então, a moeda, ela é decorrente, o dinheiro que você usa, ela é decorrente do tanto de ouro que um país tem de reserva. Os países, eles não podem saírem por aí imprimindo dinheiro. Não, porque o dinheiro que eles têm é de acordo com as reservas de ouro que eles possuem. Então, olha só que coisa poderosa, né? Então, o sistema de Deus. Existe um sistema que Deus estabeleceu na palavra dele para que você e eu devamos andar. Então, olha só, quem anda dentro do sistema financeiro do reino de Deus, ele não está atrelado ao sistema financeiro do mundo. Então, por exemplo, quando o mundo entra em crise, a maioria das pessoas entra em crise também. Por quê? Porque eles dependem do sistema do mundo. Mas quando você está no sistema de Deus, você não depende do sistema do mundo. Então, por exemplo, na pandemia, uma coisa poderosa que Deus fez com a gente na pandemia é que na pandemia tinha as pessoas passando muitas dificuldades, muitas até igrejas fecharam, mas na pandemia nós estávamos reformando o prédio que nós estávamos lá. Olha só, muitas pessoas falindo, muitas pessoas quebrando. Nós, como uma igreja pequena, nós estávamos o quê? Fazendo o quê naqueles dias? Reformando. Nós pintamos a igreja, nós colocamos piso, nós reformamos as salas do ministério infantil. Por quê? Porque a igreja, ela não deve estar no sistema do mundo. A igreja deve estar no sistema de Deus. E quem vive no sistema de Deus, ele está coberto.
Quem vive no sistema de Deus, ele está imune às dificuldades que o mundo passa. Agora, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque no reino de Deus existem 4 níveis que você pode estar. E aqui eu quero abrir um parêntese para você entender que muitas vezes pode ser que você esteja orando e esteja falando, Senhor, por que eu não prospero? Senhor, por que a minha vida não muda? Senhor, por que eu não vejo a tua bênção assim fluir na minha vida? Então, é isso que eu quero que você entenda nessa palavra. Primeiro nível está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Aqui a palavra de Deus está falando do primeiro nível, que é o nível da semeadura. Se você estiver anotando, anota aí. Primeiro nível é o nível da semeadura. O nível da semeadura, esse nível, ele está fora. Ele está fora da bênção da aliança de Deus. Por quê? Porque a semeadura é uma lei. Então qualquer um pode semear. Tanto o cristão como o não cristão, ele pode vir no reino de Deus, ele pode vir na igreja, ele pode dar uma oferta, ele pode dar um dízimo, ele pode semear no reino de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que aquele que semeia, ele vai colher. Eu conheço muitas pessoas que não são crentes, mas eles semeiam na igreja, eles semeiam no reino de Deus. Por quê? Porque eles querem ser abençoados, porque eles querem ter cobertura de Deus, porque eles querem prosperar, eles querem ter uma colheita na vida deles. Esse nível não precisa você estar em aliança com Deus. Qualquer um pode chegar e pode semear no reino de Deus. Só que o problema dos semeadores é que os semeadores, muitas vezes, eles são inconstantes. Muitas vezes, os semeadores, um mês ele dá, outro mês ele não dá. Um mês ele vai lá e oferta, outro mês ele já não oferta. Um mês ele dá o dízimo, no outro mês ele não dá o dízimo. Um mês ele ajuda, outro mês ele não ajuda. Então, esse é o semeador. Então, o semeador, o problema é que ele não é fiel. Ele semeia do jeito que ele quer, do jeito que ele acha, ele dá a quantidade que ele quer. Isso não é errado, isso não é pecado. Porque ele está buscando uma semeadura. Só que Deus não tem compromisso com aquele que semeia. Por quê? Porque a semente dele é jogada na terra, e dependendo da terra onde ele joga, a semente dele vai frutificar. Então é uma lei. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Então todas as vezes que você plantar no reino de Deus, você vai colher. Pouco, por isso que ele está falando aí depois ali, ó, aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Aquele que semeia muito, vai colher muito. Isso é uma lei. Então isso aqui não precisa você ter aliança com Deus. Essa é uma lei. Só que a única obrigação que Deus tem com quem vive de semeadura é suprir as suas necessidades. Então, quem vive de semeadura, a única coisa que ele vai receber de Deus é que Deus vai suprir as necessidades dele. Por quê? Porque ele não é fiel. Porque ele dá a hora que ele quer, ele dá quando sobra, muitas vezes ele dá quando sobra, ele dá a hora que ele quer, ele dá do jeito que ele quer. Então, Deus não tem compromisso, Deus não tem uma aliança com aquela pessoa que é somente um semeador. Então, por exemplo, se você dá o seu dízimo, a sua oferta, e de vez em quando, você é um semeador. E você vai colher aquilo que você está semeando, mas Deus não tem compromisso de te dar além. Deus vai te dar de acordo com a sua semeadura. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear muito, você vai colher muito. Esse é o compromisso que Deus tem com os semeadores. Agora, os outros 3 níveis são canais de Deus aqui na terra. Então, o segundo nível
Quero falar, antes de eu falar sobre o segundo nível, eu quero dizer para você que Deus tem contas aqui na terra. Você sabia disso? Deus ele tem contas aqui na terra e Deus precisa pagar essas contas. Você acha que Deus não tem contas aqui na terra? Deus tem. Por exemplo, com nós aqui, Deus tem um compromisso comigo, com essa igreja. As contas de Deus aqui é pagar aluguel, pagar água, pagar luz. Não é minha obrigação, é obrigação de Deus. Por quê? Porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Foi ele que plantou, ele que mandou fazer. Então Deus tem contas, por exemplo, Deus tem salários de pastores para pagar por aí, de missionários, olha só. Tem missionários que estão aí no campo, estão em outros países, na África, na Ásia, na Europa, na China, na Índia, no Paquistão. Tem missionários que estão pregando o evangelho no mundo inteiro. E quem que banca esses missionários? É Deus. Deus é quem banca. Então, Deus tem contas aqui na terra. Muitas vezes, Deus manda a igreja comprar terreno, a igreja abrir escola, a igreja... Então, tudo isso é o sistema de Deus que Deus está implantando na terra. Então, Deus tem contas aqui na terra. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus tem contas aqui na terra. Agora, Deus precisa pagar essas contas. Só que, quem que Deus vai usar para pagar essas contas? Deus não vai mandar dinheiro cair no céu para pagar essas contas. Deus não vai fazer dinheiro cair do céu para pagar essas contas. Por quê? Porque é impossível. Impossível para nós, né? Para Deus não. É impossível chegar, a pessoa acordar de manhã, o dono do prédio aqui acordar de manhã e ter um pacote lá de dinheiro na porta dele e dizer, ó, isso aqui veio do céu para pagar o aluguel da igreja casa. Não. O sistema de Deus é o quê? O sistema de Deus é que ele vai usar pessoas. Olha para o seu irmão e fala para Deus, vai usar? É assim que Deus faz aqui na terra. Deus usa pessoas para pagar as contas dele. Agora, como que Deus usa as pessoas aqui para pagar as contas que ele tem na terra? Deus ele libera a prata e o ouro. Por quê? Porque a prata e o ouro é dele. Agora, em quem que Deus vai liberar? E aí entra a parte daqueles que estão em aliança com ele. Então Deus ele vai liberar para aqueles que estão em aliança. E o primeiro nível daqueles que têm aliança com ele, daqueles que ele vai liberar sobre a vida deles, o primeiro nível daqueles que estão debaixo da bênção da aliança, são os fiéis. Fala para o seu irmão, fiéis. Então o primeiro nível é o nível da fidelidade. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 28, versículo 20. Eu quero mostrar para você na Bíblia. Não é que estou falando por mim mesmo, é da palavra. Olha o que diz aí, Provérbios 28, 20. Olha o que diz lá. O homem fiel, olha aí, desfrutará de ricas bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer ficará impune. Olha só, o homem fiel vai desfrutar de ricas bênçãos de Deus. Então, olha só, Deus tem conta com aqueles que são fiéis. Mateus 25, 21, olha o que diz lá. Mateus capítulo 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Olha aí. Agora olha lá em Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, 10. Olha o que diz aí. Quem é fiel no pouco, também é fiel no... Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então aqui a fidelidade independe de valor. Ei, a fidelidade não é se você tem muito, você dá, não. A fidelidade, mesmo que você tenha pouco, se você for fiel, Deus está falando, olha, se você é fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. E Deus está falando que vai fazer o quê? Vai liberar. Então, o nível da fidelidade é o primeiro nível de aliança com Deus.
Então, esses são as primeiras pessoas, os fiéis, olha para mim. Os fiéis são as primeiras pessoas que Deus conta para remanejar o ouro e a prata, para fazer aquilo que ele tem para fazer aqui na terra. As primeiras pessoas que Deus conta, que Deus libera, que Deus dá, são para aqueles que são fiéis. Então, quando ele está falando, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o mundo. O que Deus está falando? Quando você é fiel, Deus vai aumentar o seu nível. Quando você é fiel, Deus muda você de nível. Então tem muita gente que entra na igreja dando o dízimo de um salário mínimo, daqui a pouco ele está ganhando 10, daqui a pouco ele está ganhando 20, daqui a pouco ele está ganhando 30. Olha aqui, irmãos, eu conheço a maioria dos irmãos aqui, eu sei da história. Quando você começou na igreja, você não tinha nada. Hoje aqui está difícil de ver um irmão andando de a pé. Glória a Deus por isso. Por quê? Para ter certeza que você está sendo fiel. Então, os fiéis são... Quem são os fiéis? São aqueles que são fiéis no seu dízimo e na sua oferta. Quando você é fiel no seu dízimo e na sua oferta, Deus te leva para um outro nível. Deus te leva para outro nível. Mas tem gente que quando está no nível da fidelidade, Deus testa. Fala para você, irmão, se você está no nível da fidelidade, Deus vai te testar. Como assim Deus testa? Às vezes Deus faz teste, porque Deus quer levar você para um outro nível. Então, por exemplo, você está lá, você está acostumado a dar um valor lá de dízimo lá. Você dá R$1.000 por mês de dízimo. Se você não chegou nesse nível, então dá um glória a Deus aí e fala, eu recebo em nome de Jesus. E aí o que acontece? Deus pega e te dá uma bênção lá e num mês lá você costuma dar R$1.000, chegar num mês lá, você recebeu, Deus deu 3 vezes mais, e aí chega na hora de você dar o dízimo, você olha e fala assim, R$3.000 de dízimo é muita coisa, eu acho que eu vou continuar dando meus 1.000 mesmo. Aí, não subiu de nível, Deus vai manter você no mesmo nível. Deus testa. Eu pergunto para você, Deus já te testou alguma vez? Deus já te testou alguma vez? Por que Deus testa? Porque Deus quer levar você para o segundo nível. Então presta atenção, toma cuidado, porque quando Deus te testa, se você é reprovado, irmão, vai demorar um pouquinho para você mudar de nível. Se você é reprovado, Deus vai, então você vai segurar ele nesse nível aqui. O nível do fiel é um nível da fidelidade e da gratidão. Por que você dizima e oferta na igreja? Porque você é grato. Sim ou não? Quando você dizima e você oferta na igreja, você está agradecendo a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então é um nível de fidelidade e gratidão. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Se você quer ficar nesse nível, olha para mim, não tem problema nenhum. Ei, se você quer continuar no nível da fidelidade, não tem problema nenhum. Você pode continuar nesse nível. Deus vai te abençoar. Mas Deus quer levar você para frente. Deus sempre quer levar você a avançar. E é nesse nível que eu quero que os irmãos entendam, que é daqui para frente que eu quero que você chegue. Que Deus quer que você chegue. Por isso que Deus está falando com você nessa noite. Deus quer levar você para um outro nível. Então, o segundo nível, qual que é o segundo nível? O segundo nível, é até engraçado falar, é o nível do banco de Deus aqui na terra. Olha para a cara do seu irmão e vê se ele tem cara de banco de Deus aqui na terra. Pastor, tem cara de fidelidade mesmo. Fala para o seu irmão assim, você quer ser banco de Deus aqui na terra? Quem são os bancos de Deus aqui na terra? Presta atenção. Você gostou, né? Quem são os bancos de Deus aqui na terra? Lembra que eu falei, Deus tem dívidas aqui na terra e essas dívidas precisam ser pagas. Agora, quando você está com dinheiro,
Quando você precisa pagar uma conta, a quem que você recorre? Eu vou melhorar a pergunta. Aonde que você guarda seu dinheiro? Eu duvido que você guarde embaixo do colchão. Eu duvido. Ninguém mais anda nem com dinheiro no bolso, né? Dificilmente você vê alguém andar com dinheiro no bolso. Onde que está seu dinheiro? No banco. Então, quando você vai pagar uma conta, aonde que você recorre? No banco. Por quê? Porque o dinheiro está lá no banco. Então, Deus tem dívidas aqui na terra. E Deus precisa que essas dívidas sejam pagas. E quando Deus quer pagar essas dívidas, em quem que Deus vai recorrer? Aos bancos de Deus aqui na terra. Os bancos de Deus aqui na terra são aqueles, olha aqui para mim, são aqueles que Deus deposita suas riquezas. São aquelas pessoas que Deus coloca neles, confia neles. Você só deposita seu dinheiro no banco porque você confia que o dinheiro vai estar lá guardadinho, você confia que o banco não vai mexer no seu dinheiro, embora mexa, né? Tira lá a parte dele, né? Você confia que o dia que você precisar, o dinheiro vai estar lá. Esses são aqueles que Deus deposita suas riquezas aqui na terra. São aqueles que são bancos de Deus aqui na terra, são aqueles que Deus usa para pagar suas contas aqui na terra. Então, olha só, as riquezas, presta atenção, isso aqui é um princípio importante para você entender. As riquezas de Deus, olha aqui para mim, as riquezas de Deus, as riquezas do reino de Deus, elas não são conquistadas. Olha aqui. As riquezas do reino de Deus, a prata e o ouro de Deus, elas não são conquistadas, elas são confiadas. Você não conquista a bênção financeira da parte de Deus para ser um banco de Deus aqui na terra. Deus confia a você a riqueza. Agora, a quem que Deus vai confiar as riquezas dele? Aqueles que são fiéis. Fala para você, não, aqueles que são fiéis. Você dá você pega aí um dinheiro bom na mão, você dá para qualquer um? Você dá para uma pessoa gastona assim, guardar seu dinheiro, sabendo que ela é uma pessoa gastona? Você dá? Você põe na mão de uma pessoa gastona seu dinheiro? De jeito nenhum, porque a pessoa vai acabar com seu dinheiro. Esses dias. Oh, meu Deus, deixa para lá, não vou falar não, tá, não vou falar não. Mas olha só, aos fiéis, Deus confia as suas riquezas. Por quê? Porque ele sabe que aqueles a quem ele confia as suas riquezas, ele vai fazer aquilo que ele está mandando. Então, os bancos de Deus aqui na terra, eles estão no nível do quê? Da obediência. Como assim? Deus deposita as riquezas dele na vida desse irmão, dessa irmã, e tudo que Deus manda ele fazer ou ela fazer, ele faz. Ele não tem, a riqueza não é dele, ele administra aquilo que Deus deu para ele. Então, nesse nível, no nível de banco de Deus aqui na terra, você tem que desconsiderar que aquilo que você tem é seu. Que tudo que você tem é de Deus. Então, quer ver? Eu vou dar, pode pôr um vídeo agora aí. Apaga a luz aqui para mim. Vou pôr um vídeo para você ter uma noção do que é ser um banco de Deus aqui na terra. Olha só. Solta aí, Renato. Dá um jeito aí, né? Isso aqui é um pastor, tá bom? Você pode assistir lá na internet esse vídeo aí, tá no YouTube lá, depois você...
Amém. Até aí. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus? Isso é ser um banco de Deus aqui na terra. Ele está falando de ser amigo de Deus. Mas isso é ser um banco de Deus aqui na terra. Deus te dá e aquilo que você tem não é seu, é do Senhor. Para fazer aquilo que o Senhor determinar. Então, olha só. Deus colocou um recurso na mão dele. E Deus falou com ele para ele ir lá naquele sacolão para pagar uma conta de uma mulher que estava precisando, uma senhora, uma serva de Deus que estava precisando. E ele não pensou nele. Ele pensou em obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, os bancos de Deus aqui na terra são esse tipo de pessoa. São aquele tipo de pessoa que aquilo que Deus, não é o que o pastor, veja bem, não é o que eu mandar, não é o que o pastor mandar fazer, não. Aquilo que Deus mandar ele fazer, ele vai e faz. Então, agora, para ser um banco de Deus aqui na terra, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa de ouvir a voz de Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Porque quando Deus mandar você fazer, você vai lá e faz. Quando Deus te der uma direção, você vai lá e faz. Então, esse tipo de pessoa é que Deus libera a prata e o ouro na vida dele. Então, eu já vi N testemunhos, eu já vi Deus, eu já passei por isso também na minha vida, de Deus chegar e mandar, e você ir lá e dar, e Deus dá mais. E Deus sempre vai depositando mais na sua vida. Quando você reconhece que tudo que você tem não é seu, é do Senhor, e quando o Senhor te dá uma ordem, você vai lá e obedece, aí você se torna um banco de Deus aqui na terra. Esse é o segundo nível que Deus quer levar você. Então, se Deus chegar e falar assim, eu já vi, eu testemunhei esses dias atrás, falei para os irmãos, eu vi um irmão chegar, tinha um irmão lá na igreja que vinha de longe, de a pé. Deus chegou nesse irmão e falou para ele, ó, dá seu carro para ele. Ele tinha um Palio. E aí ele chegou lá num dia na igreja e falou, ó, Deus está mandando eu dar o meu carro para esse irmão aqui, que veio da pé, com a família dele de longe para a igreja. Estou entregando aqui e deu o carro dele para aquele irmão que vinha de a pé. Tinha um outro irmão lá na igreja que tinha uma Hilux. Ele chegou e falou assim, ó, agora você deu o seu Palio para aquele irmão, Deus está mandando eu te dar essa Hilux aqui, ó. Olha aí. Então, os bancos de Deus aqui na terra, eles estão à disposição do Senhor para fazer aquilo que o Senhor mandar e para que os recursos que Deus dá para ele, ele é liberal para dar, para fazer aquilo que Deus manda. Agora, o problema é que muitas vezes, por isso que eu falei, que Deus testa os fiéis. Deus vai testar para ver se aquilo que Deus tem te dado está à disposição dele. Se aquilo que Deus já depositou na sua vida está à disposição dele. Então, se você está no nível da fidelidade, Deus te testa e você passa, e aí Deus vai te levar para esse nível. E é onde Deus vai liberar riquezas, é onde você prospera. Eu estava vendo um testemunho esses dias atrás de um irmão que ele não tinha nada. E ele começou a ser fiel, Deus levou ele para um outro nível. Um irmão que não tinha nada, há pouco tempo atrás, Deus depositou 20 milhões para aquele homem. Deus liberou 20 milhões na vida daquele homem. Olha só. Por quê? Por causa da fidelidade. Por causa da obediência. Então, quando você obedece, Deus te abençoa. Então, olha só, esse é o segundo nível que Deus nos leva. Quantos aqui querem estar nesse nível aqui, em nome de Jesus? Vai te testar. Você está sendo fiel. E eu estou falando isso para você porque Deus quer levar muitos aqui para outro nível.
Já tenho falado isso para muitos irmãos aqui. Deus quer levar você para um outro nível, mas você tem que estar aberto àquilo que Deus está falando e fazendo. Quarto nível, que é um nível maior do que o nível de banco de Deus aqui na terra, é o nível de Salomão. É o nível de Salomão. O que é o nível de Salomão? É o nível da honra. Então, os fiéis, eles dão daquilo que eles têm recebido. Os bancos de Deus aqui na terra, tudo eles dão por obediência. Se Deus mandar você fazer, vai lá e faz. Se Deus não falar nada, continue do jeito que você está. Mas se chegar um momento de Deus falar e você tiver convicção que é Deus que está falando, por favor, vá lá e faz, porque Deus quer te levar para um outro nível. Agora, o nível de Salomão é muito maior do que esses dois níveis, do que o nível da fidelidade e o nível de banco de Deus. Qual que é o nível de Salomão? É o nível da honra. Salomão, na Bíblia, Salomão foi o homem, e até hoje, nos dias de hoje, Salomão foi o homem, ele e Davi foram os homens que deram a maior oferta para Deus. Salomão, ele construiu o templo. Salomão deu toneladas e toneladas de ouro para a construção do templo. Depois você pode ver lá, você pode ler a história de Salomão, você vai ver lá que ele deu sem Deus pedir. Então, o maior nível de todos esses é você dar para honrar a Deus. Não é porque Deus está te pedindo. Não é porque Deus mandou você dar, não. É porque você dá, porque você quer o quê? Honrar a Deus. É o nível da honra. Esse é o maior nível. Olha o que diz lá, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3. Isso. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha o 10. Assim, os seus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Olha aí o que ele está falando. Quando você não espera nem Deus mandar você fazer, ou Deus te dá, e você honra a Deus, o que acontece? Ele está falando, olha o que vai acontecer. O celeiro se encherá, você vai transbordar. Olha aí, Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz lá, Apocalipse 4, 11. Olha o que diz aí. Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Então aqui, olha só, aqui ele está falando que Deus é digno de receber honra. Honra de quem que Deus vai receber? De você. Como que nós honramos a Deus? Através das nossas finanças, através do nosso serviço, através de tudo aquilo que nós fazemos. Por isso que eu falei na hora da oferta, que tudo que você fizer para Deus, faça com alegria. Porque a alegria é honra. Quando você faz com alegria, você está honrando a Deus. E às vezes, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer para você, às vezes eu vejo irmãos fazendo as coisas reclamando, pensando se vai fazer ou não, porque outro fez, porque outro não fez, porque uns vieram, outros não vieram. Você tem que fazer as coisas para Deus com honra, honrando a Deus. Porque aí sim, você receberá bênção, recompensa daquilo que você está fazendo. Quando tudo que você faz com honra, Deus vai te abençoar. Tem o poder da bênção, da honra. Então, o nível de Salomão é o nível da honra. É quando você dá sem Deus pedir, você já se adianta. Você já se adianta. Antes de Deus pedir, você já está lá fazendo. Antes de Deus pedir, você já está se entregando. Você trabalha o dia inteiro, você vive pensando o que eu posso fazer para honrar a Deus. Aquele que quer prosperar, aquele que quer viver debaixo das finanças do reino de Deus,
aquele que quer fazer as coisas para Deus, ele não vive pensando assim, o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Não. Ele pensa assim, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Por quê? Porque isso tem recompensa. Porque se você quer viver no reino de Deus com o princípio do mundo, aí você precisa conquistar. O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Aí você fica pensando fórmula para você ganhar dinheiro. Mas se você está vivendo debaixo das finanças do modo de Deus, do reino de Deus, você está pensando somente em agradar a Deus, porque a Deus vai liberar a sua vida. E uma coisa que eu tenho falado para os irmãos aqui na igreja, e nós oramos, esses 7 dias de jejum nós oramos, e eu tenho falado para você orar todo dia na sua casa. Eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Olha para o seu irmão e fala para ele, trabalhar pouco e ganhar muito. Porque o sistema do mundo é diferente. Você trabalha muito e ganha pouco. Né? Sim ou não? Tem que ser ao contrário. O sistema de Deus vai te dar. A bênção de Deus, ela é liberada. Ela não é conquistada. Olha para o seu irmão e fala para ele, a bênção de Deus é liberada. Ela não é conquistada. Como? Como Deus abençoa? Primeiro, através do favor dele. Deus vai acrescentando. Deus vai liberando sobre a sua vida. Do nada, Deus vai abrindo portas para você. Deus usa pessoas. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te abençoar. Eu vi o testemunho do irmão que ele começou a ser fiel a Deus. Ele ganhava R$ 4.000 por mês. E ele não era fiel, ele semeava. E aí ele falou, eu vou começar a ser fiel. E ele foi fiel. Passou 2 meses, ligaram para esse irmão lá da Índia, oferecendo, olha só, cara da Índia, ligaram para ele oferecendo uma vaga de emprego para ele. E ele começou a ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava. E isso é o que Deus faz. De repente, Deus abre portas. Deus cria oportunidades, Deus coloca pessoas no teu caminho, e essa pessoa é que Deus vai usar para transferir a riqueza dele para você. A Bíblia fala que Deus transfere a riqueza do ímpio para os santos. E olha só, tem pessoas no mundo que prosperam? Tem. Tem pessoas no mundo que são prósperas? Tem muito, mas elas conquistam. As riquezas do mundo lá fora são conquistadas, mas no reino de Deus elas são liberadas. E o ouro e a prata pertencem a quem? A Deus. E Deus libera o que para mim e para você? Ouro e prata. Agora, Deus vai usar situações. E Deus vai liberar o favor. O pessoal vai olhar para você e vai falar assim, gostei de você. Quer trabalhar para mim? Gostei de você. Quer representar minha filha? Gostei de você. Eu vou te dar esse presente aqui para você. Gostei de você. Quer trabalhar comigo? Você vai ganhar muito dinheiro. Olha aí, Deus abre portas. Deus vai criando oportunidades. Eu estava vendo um testemunho esses dias, depois você procura lá na internet, você já tem certeza que você já chupou o sorvete dele. Da Esquimó Sorvete, o dono da Esquimó Sorvete. Esse homem, ele começou a orar e pediu para Deus uma oportunidade, um produto. Ele falou, Senhor, me dá um produto, eu preciso de um produto para me prosperar. E de repente Deus deu a ideia dele fazer picolé. E ele começou a fazer picolé. Deus deu uma palavra para ele e ele começou a fazer picolé. Nos primeiros meses ele não vendeu quase nada de picolé, vendeu 170 picolé. Mas ele insistiu porque ele tinha o quê? Uma palavra de Deus. E aí no segundo mês ele vendeu 1.700 picolé. Depois passou acho que no terceiro mês ele tinha vendido 17.000 picolés. Em questão de 2 anos, ele já estava vendendo 1,5 milhão de picolés. E ele começou com uma lojinha pequena na casa dele, de repente ele já estava com quase, hoje ele já deve ter mais de 200 lojas que vendem picolés. Começou com o quê?
uma palavra, sendo fiel, de uma direção para Deus, de uma palavra para Deus, e Deus mudou a vida daquele homem. É assim que Deus faz. E por que eu estou falando isso para você? Porque creio que Deus vai fazer na sua vida também. Porque nós precisamos prosperar, nós vamos crescer muito nesse lugar. Deus vai nos usar para conectar muitas pessoas a Deus. O reino de Deus, o que Deus tem para fazer no nosso meio é coisa grande. Então, Deus quer usar você, Deus quer liberar as riquezas do reino sobre a sua vida. Agora, você decide, você que decide que nível que você quer estar. Fica de pé em nome de Jesus. Às vezes, eu falo para os irmãos, eu converso com alguns irmãos, eu falo com alguns irmãos aqui, muitas vezes eu vejo a cara de incredulidade. Eu vejo irmãos, não acredito muito nisso não. Não sei se vai acontecer não. Mas eu quero dizer para você, que não é incrédulo. Se você quiser ser um banco de Deus aqui na terra, se você quiser ser um Salomão, Deus vai te levar para esse nível nesses dias. Deus quer te levar para esse nível. Mas você precisa sair do nível da semeadura. Senão não tem bênção. O nível da semeadura não tem bênção. Só tem provisão. Talvez você esteja vivendo nesses dias de provisão. Por quê? Porque você está ainda no nível da semeadura. Então, se você está no nível da semeadura, é hora de você subir para o nível da fidelidade. Se você está no nível da fidelidade, é hora de você ficar atento, porque Deus vai te desafiar. Deus vai testar você. Porque Deus quer te levar para o nível de ser um banco de Deus aqui nessa igreja. Em nome de Jesus, que Deus levante muitos bancos de Deus aqui na igreja. Que muitos aqui cheguem no nível de Salomão. Mas a música vai ser a bênção, tá? Essa noite Deus está chamando. Fala pro menino, e essa palavra, a letra, ela não é uma palavra antes de terminar a frase, tá? só sobre isso. Não é porque eu quero que você dê o seu dízimo, que você faça aquilo que eu estou falando. Não. Eu quero que você ouça Deus falando isso. Essa noite é uma noite profética. Vou repetir para você. Essa noite é uma noite profética. Aonde Deus quer levar muitos a mudar de nível. Se você está sendo fiel, eu quero dizer para você, esses dias Deus vai levar você para um novo nível. Eu quero que você feche seus olhos. E você vai orar. E você vai dizer ao Senhor o que você quer. O que você quer ser daqui para frente. Se você quer continuar sendo fiel, continue, não tem problema não. Se você está no nível aí só da semeadura, então eu quero dizer para você sobe de nível. Agora, se você quiser ser um banco de Deus aqui na terra, ou Salomão, então é hora de você orar. É hora de você orar, é hora de você abrir seu coração, Senhor. Esse é o propósito de Deus nessa noite. Fale com Ele agora. Deus quer levar você de nível nessa noite. Chega de escassez. Chega de problemas, dificuldades. Espera um pouquinho, irmãos. Olha para mim. Olha para mim. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Para você ver que muitas vezes nós somos presos no corrente de cadeia, nos nossos pensamentos. Eu estou
te dando uma folha em branco para você agora. E uma caneta. Escreve aí para mim qual carro que você quer ter. Escreve aí o que você quer ter. Entendeu? Agora, escreve aí para mim aonde que você quer morar. Quantos cômodos vai ter sua casa? Escreve aí para mim o que mais que você quer ter. Pelo menos mais 3 coisas que você quer ter. Amém. Tá bom. Ok. Levanta a mão aí para mim. Quantos aqui pediram uma Ferrari? Você está vendo como você pensa? Você está vendo como você pensa pequeno? Levanta aí para mim. Levanta a mão para mim. Quem colocou aí que quer morar no Morumbi ou em Alphaville? Levanta a mão aí. Você está vendo como você pensa? Levanta a mão aí para mim quem pediu um helicóptero para Deus, ou um jatinho. Você está vendo como você pensa pequeno? Ah, Senhor, eu quero uma casinha aqui na CDH1, um apartamentinho aqui. CDH1 tá bom para mim. Um barraco ali no cruzado já tá bom para mim. Isso, deixa eu te falar uma coisa para você. Isso impede de você receber dinheiro. Sabia disso? Sabe por quê? Porque você não conhece a grandeza do Deus que você serve. Você fica olhando para a sua incapacidade, não para a capacidade do Deus que você serve. Então mude sua mentalidade. Primeira coisa que você receber. Porque se um carro, uma Ferrari para você é muita coisa, para Deus não é nada. Deus é nada. Eu estou falando que Deus pegou um irmão que não tinha nada, deu 20 milhões, de maneira que as Ferrari compravam com 20 milhões. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida. Pense grande. Pense grande. Sua cabeça é o seu limite. Se o seu limite é ter 300 mil reais, você não vai passar disso. Porque Deus quer liberar as riquezas das nações. Parece loucura, né? Pois é, por causa da nossa limitação. Deus conta com pessoas que não têm Deus. Esses dias atrás eu vi um pastor tirando o tênis. Ele tinha acabado de comprar um tênis da Nike. O tênis valia R$800. Não, R$1.000. E ele pegou esse tênis